O presidente Ernesto Geisel indicou para sua sucessão o candidato João Batista Figueiredo da Arena, partido do governo. Foi eleito pelo Colégio Eleitoral no dia 15 de dezembro de 1978, com 355 votos, derrotando o candidato do MDB, o general Euler Bentes Monteiro, que obteve 226 votos. No dia 15 de março de 1979, assumia então o novo presidente do Brasil, João Figueiredo. Em sua posse, pronunciou a famosa frase em que dizia que faria deste país uma democracia. O presidente eleito João Batista de Figueiredo e o vice Aureliano Chaves, escoltados pelo 1º Regimento de Cavalaria, são saudados por populares e jovens estudantes de todos os recantos do Brasil na manhã de 15 de março de 1979, dia de sua posse em Brasília. É no Palácio do Congresso que ambos vão prestar o compromisso constitucional em sessão solene, na presença de representantes de quase uma centena de nações amigas, altas autoridades governamentais, parlamentares e convidados especiais. São recebidos pelos senadores Luiz Viana Filho, Lorival Batista, Alexandre Costa, Gabriel Hermes e Gastão Miller, deputado Homero Santos e presidente do STF, ministro Antônio Neder. O novo presidente da República Federativa do Brasil faz o juramento. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Aureliano Chaves também presta o mesmo compromisso, antes que o presidente do Senado Federal proceda à posse dos 2 novos mandatários, tendo o senador Luiz Viana Filho sintetizado na ocasião os votos de todos os brasileiros ao presidente Figueiredo. Deus guarde Vossa Excelência. É uma data festiva. A capital federal está engalanada. O Brasil, país que vem se impondo pelo seu desenvolvimento econômico e social, vê com esperança o novo chefe de governo que assume o poder disposto a cumprir o mandato em favor do bem geral. Cabe ao presidente Geisel transmitir o cargo declarando: faço-o com profunda e justificada satisfação por Vossa Excelência ascender à Suprema Magistratura do Brasil, cargo que tenho plena convicção exercerá brilhantemente, com suas aptidões pessoais provadas e confirmadas ao longo de toda uma existência dedicada à causa pública. Já com a faixa presidencial, o presidente Figueiredo agradece as palavras de seu antecessor e acentua: é meu propósito inabalável fazer deste país uma democracia. As reformas do eminente presidente Ernesto Geisel prosseguirão até que possam expressar-se as muitas facetas da opinião pública brasileira, purificando o processo de influências desfigurantes e comprometedoras de sua representatividade. O presidente Ernesto Geisel, Dona Lucy e a senhorita Amália Lucy levam um adeus carinhoso do Palácio do Planalto. São muitas as homenagens prestadas ao homem que governou o país desde 15 de março de 74. Durante 5 anos, Ernesto Geisel dedicou-se inteiramente à tarefa de gerir os destinos de uma nação que emerge para o desenvolvimento, enfrentando não poucos problemas gerados por crises econômicas mundiais. A cerimônia da despedida é um tocante momento em que se expressam a simpatia e o respeito merecidos pela família Geisel. Jovem da Caravana da Integração Nacional saúda o presidente. Presidente e vice-presidente e suas esposas acenam para os populares.
Acompanhado de Dona Dulce, o chefe do governo se dirige para o local da posse do novo ministério. Em breve discurso afirma: elevo minhas preces a Deus para que em cada reunião com os ministros, Ele nos ilumine, inspirando-nos em benefício da pátria e do povo brasileiro. Representantes de 99 nações cumprimentam o presidente João Batista de Figueiredo, e este é um dos pontos altos do dia. Ao tomar posse, o novo chefe do governo afirmara fazer suas as palavras do Barão do Rio Branco. O Brasil do futuro há de continuar invariavelmente a confiar, acima de tudo, na força do direito e do bom senso. E como hoje, pela sua cordura, desinteresse e amor da justiça, procurar merecer a consideração e o afeto de todos os povos. Momentos antes dessa parte da programação oficial no ginásio Presidente Médici, o presidente Figueiredo mantém o primeiro contato direto e informal com o povo. Discursa de improviso, tendo revelado que a partir de sua investidura passava a ter, em vez de apenas 2 filhos e 2 netos, 25 milhões de filhos. O presidente Figueiredo diz: de nada valerá o nosso desenvolvimento econômico, de nada valerá o nosso desenvolvimento político se nós não tivermos em conta na parte social o cuidado, o carinho com a preparação do futuro adulto do Brasil. As riquezas que possuímos, os minerais que extraímos das entranhas de nossa terra, os peixes que vamos buscar no mar, a carne que retiramos dos campos e os frutos que a agricultura pode nos dar, não são nada em comparação com a riqueza que representa para o Brasil a sua juventude. E é pensando nessa juventude que hoje inicio o meu governo. Pouco tempo depois de assumir o cargo, houve uma concessão de anistia, ampla, geral e restrita, aos políticos caçados com base em atos institucionais. Espero ver os anistiados reintegrados na vida nacional. E que isto feito, saibam, possam e queiram participar do nosso esforço em prol dos ideais que, sendo os da Revolução de 1964, são os de toda a nação. Por uma sociedade pluralista, na qual os contrários convivam no respeito às leis e sob sua proteção. Por um regime político em que a liberdade de todos se expresse e garanta nos direitos e nos deveres de cada um. Pelo respeito à lei, como expressão da realidade nacional, e não como produto de alienações deformadoras. Por uma economia mais forte, mais liberal, apta a distribuir os bens e as rendas de forma mais justa entre todos os brasileiros. Para que haja mais educação, melhor saúde, assistência acessível a todos. Nos últimos 15 anos, os governos revolucionários promoveram reformas institucionais profundas. Atingimos alto patamar de desenvolvimento econômico. Agora, a nação, na plenitude da ordem constitucional, toma consciência da necessidade de se aperfeiçoar as estruturas sociais para torná-las mais democráticas. Em todo o processo histórico, há um momento certo para a tomada das grandes decisões. Acredito havermos chegado ao nosso. Com a vigência da emenda constitucional número 11, superou-se um período que tornara necessários procedimentos, às vezes traumáticos e de caráter excepcional. Contudo, é preciso reafirmar o ideário da Revolução de 1964, que nos inspirou durante os últimos 15 anos,
continuará vivo através das gerações. É dentro dessa premissa que receberemos os anistiados. A anistia tem justamente este sentido, de conciliação para renovação. Dentro da continuidade dos ideais democratizantes de 1964, que hoje reencontram sua melhor e mais grandiosa expressão. Muito obrigado. O presidente João Figueiredo assina agora a mensagem do Poder Executivo, encaminhando ao Congresso Nacional o projeto de lei da anistia e que dá outras providências. Em 1980, extinguiu-se o bipartidarismo instaurado. A partir deste fato, foi criado o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, como sucessor do MDB, e o Partido Democrático Social, o PDS, como sucessor da Arena, além de outros novos partidos. O presidente Figueiredo ficou filiado ao PDS. A anistia foi aprovada no Congresso Nacional em 1979 e possibilitou o retorno ao país de muitos exilados, que voltaram ao cenário político integrando os novos partidos. O pluripartidarismo, ou seja, a existência legal de vários partidos políticos, voltou a acontecer no Brasil. Olha só como ficou a situação. A Arena passou a ser chamada de PDS. O MDB passou a ser chamada de PMDB. Surgiram também outros partidos políticos. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, e também o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Surgiram também o PP, o Partido Popular, e o PT, o Partido dos Trabalhadores. O povo queria votar, tinha sede das urnas, e o governo deu mais esse passo político, restabelecendo as eleições diretas para governador. Depois de 17 anos sem eleger os governadores dos seus estados, os eleitores sentem novamente o gostinho de preencher uma cédula. Abertas as urnas, duas surpresas. Partidos de oposição vencem as eleições nos dois estados mais importantes da federação. Em São Paulo, o governador eleito é Franco Montoro, do PMDB. E no Rio de Janeiro, o vitorioso foi Leonel Brizola, do PDT. Durante o seu governo, ocorreram vários atentados terroristas, atribuídos a setores da direita e militares da linha dura. O mais notório atentado aconteceu no Rio Centro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite de 30 de abril de 1981, quando duas bombas explodiram durante um show de música popular promovido pelo Centro Brasil Democrático em comemoração ao Dia do Trabalho. No local, havia cerca de 20 mil pessoas. Uma das explosões ocorreu em um carro particular que manobrava no estacionamento, matando um dos ocupantes, o sargento Guilherme Pereira do Rosário, e ferindo gravemente o motorista, capitão Wilson Luiz Chaves Machado, ambos do DOI-CODE do 1º Exército. Eu devo dizer a vocês uma coisa que é muito importante. Para isso, as pessoas organizadoras da festa me pediram e me falaram: talvez não chegue depois do que você souber. No meio do espetáculo, durante o espetáculo, explodiram, eu disse, explodiram duas bombas. Estou falando? Eu ainda estou um pouco perplexo com isso, porque as informações que estão chegando são muito contraditórias. Eu não sei direito o que está acontecendo.
Eu fico muito surpreso, ainda mais, quer dizer, se é verdade, toda coisa dessa base, é uma covardia sem nome. Pouco depois das 9h30 da noite, uma bomba explodiu no Rio Centro. A primeira bomba explodiu às 9h30 da noite no pátio de estacionamento, dentro do boom onde estavam o sargento Guilherme Pereira do Rosário e o capitão do Exército Wilson Luiz Chaves Machado. Os dois estavam apaisando. Vamos ver quais são esses terroristas, quem são esses terroristas, quem são esses maus brasileiros, quais são esses materialistas. Será que esses materialistas não têm mãe, não têm pai, não têm irmãos? Não creem nessa pátria acolhedora que há de ser grande, custe a violência que custar? O capitão Wilson Luiz, mesmo estando muito machucado, ainda conseguiu chegar até aqui esse muro do Rio Centro, onde ficou esperando ser socorrido. Destroços do carro e pedaços do corpo do sargento morto foram atirados a 50 metros de distância. Os peritos do Departamento Geral de Investigações Especiais desativaram mais 2 bombas que estavam dentro do carro. A segunda explosão foi na subestação de força do Rio Centro. A bomba foi jogada por cima do muro, mas não atingiu o transformador de 25 mil volts. O responsável por aquela bomba foram exatamente o capitão, na ocasião, e o sargento. Só eles, mais ninguém. E o sargento morreu ali, porque a bomba explodiu no colo dele. Gonzaga, o que você achou desse acidente com as bombas, justamente nesse dia em que todos os artistas estão reunidos aqui no Rio Centro? É lamentável, porque a gente vem participar de uma festa do povo, como esta aí, e a gente vem de peito aberto, cheio de vontade de participar, e de repente surge um problema desse, parece brincadeira, assustando todo mundo. Os artistas todos aqui assustados, com medo, é uma insegurança total. Tomara que não passe disso. Para mim é um ato terrorista contra o show 1º de maio, contra o dia do 1º de maio, entende? Eu acho que contra o povo brasileiro, independente da música que se toque, independente de tudo. Seria mais um manifesto desfavorável à abertura? Ah, claro. A ditadura militar fez isso. Ia matar todos nós, artistas, a maioria da música popular brasileira estava lá, e mais de 20 mil pessoas assistindo a gente. Por sorte, a bomba estourou no colo de quem ia jogar na gente, e o desastre não foi maior. Sabendo que explodiu uma bomba aí fora? O cara lá falou, mas não deu pra saber quem foi, não. O que vocês acharam disso, quando souberam da notícia? Mais uma coisa do governo, né? O governo tá aí em cima. O capitão chegou ao hospital Miguel Couto com graves lesões nos intestinos e nos braços, mas sem qualquer lesão no cérebro. O capitão Wilson tem medalha de bronze por bons serviços prestados ao Exército. Atualmente, ele serve na Polícia do Exército. O general Gentil Marcondes, comandante do 1º Exército, divulgou a versão de que ambos cumpriam missão de rotina e determinou que o sepultamento do sargento Guilherme Pereira do Rosário fosse com honras militares. Porém, a imprensa e a opinião pública se convenceram de que as vítimas eram os próprios terroristas. Em 81, o então capitão do Exército, Wilson Machado,
era chefe de uma seção do DOI, o Destacamento de Operações de Informações, órgão de inteligência e repressão da ditadura militar. Segundo ele, a missão que recebeu do comando do DOI era simples. O que ia fazer no Rio Centro? O que ia fazer lá? Ia identificar as pessoas que participavam. Quem estava lá, quem falou com quem levantou e falou coisa... Se algum artista falou alguma coisa subversiva? É isso aí. Não só artistas, mas os participantes. A noite seria de festa. A terceira edição do show que comemorava o Dia do Trabalho no Rio. Desde o primeiro inquérito, ainda em 81, Wilson sempre sustentou que ele e o sargento saíram do carro por alguns instantes depois de terem chegado ao Rio Centro. Falei para ele, vou parar aqui, eu quero fazer xixi. Depois nós iríamos para frente, estacionar novamente. Na versão de Wilson, o sargento, conhecido no Exército como Wagner, aproveitou então para procurar amigos com quem teria ficado de se encontrar. Eu só acho que nesse meio tempo, alguém poderia ter posto uma bomba. Não vou falar isso, que eu não sei. O senhor voltou para o carro, entrou no carro, o Wagner voltou e entrou no carro. Aí explode uma bomba. Não. Para mim não estourou bomba não, amigo. Não. Se você vê aí na declaração, não sei se está aí, quando eu fui interrogado, eu achava que tinha estourado o motor do carro. Em 2011, o jornal O Globo localizou Mauro César Pimentel. Era dele o carro que aparece nesta imagem, feita logo depois do atentado. Passaram-se 30 anos até ele ter coragem para falar. Fiquei com medo. Mauro contou ao Ministério Público que antes da explosão, olhou mais de uma vez para dentro do carro do capitão Wilson. E disse que viu Wagner Rosário mexendo no negócio da mão. Duvido. Eu olhei bem para dentro do carro. E no vidro traseiro, na traseira da Puma, que ela é baixa, na traseira, tinha uns 2 cilindros idênticos ao que ele estava manipulando. Mauro afirma ainda que também viu a explosão e foi buscar ajuda. Eu corri e não achei ninguém. Quando eu voltei, ele não estava mais lá. Já não estava ele e não estava os 2 cilindros na traseira do carro. Só ficou o sargento que já estava morto. Em todos os depoimentos que deu até hoje, o Wilson Machado diz que não se lembra de quem o socorreu. E afirma que o explosivo não estava no colo do sargento. Para defender a tese, ele mostra as cicatrizes. A bomba saiu aqui de trás do carona, né? Lá para lá. Fez isso. E a mesmo projetil pegou aqui. Estilhaço. Na época, a investigação concluiu que a bomba estava imprensada entre o banco e a porta do carona. O inquérito conduzido logo após o atentado, em 1981, a gente não tem dúvidas de que foi direcionado para que as conclusões não chegassem a descobrir nenhum dos autores do atentado. Peritos foram pressionados, testemunhas foram ameaçadas, provas foram suprimidas do local do crime. Então a gente não tem dúvida de que a primeira investigação do Rio Centro, ela foi direcionada para que o caso fosse acobertado, para que não se descobrisse a verdade. Comandante, fica lá, você caga para mim. Eu não podia deixar de cumprir a hora. Este é o major reformado Divani Carvalho Barros, conhecido no Exército como Dr. Áureo. 3 décadas depois do atentado, ele admite que foi enviado ao Rio Centro para recolher provas que pudessem incriminar o Exército. Divani afirma que recolheu de dentro do carro 3 objetos pertencentes ao sargento Rosário. Caderneta de telefone, nome, pessoa. Eu peguei a caderneta, peguei uma granada defensiva que ele usava na bolsa, que nós explodiu. Peguei a pistola dele. Mais uma revelação das novas investigações. Quem deu a informação ao Ministério Público foi um ex-delegado de polícia, Cláudio Guerra. A função dele era prender no Rio Centro pessoas falsamente ligadas à explosão. No depoimento, ele revela a existência de mais uma bomba e um novo alvo. Você falou que tinha uma bomba que seria para o palco.
seria colocado no palco, justamente para atingir a comoção, seria a morte de artistas mesmo. Nenhuma bomba explodiu no palco. Outra foi atirada na Casa de Força do Rio Centro para cortar a luz e causar pânico nas mais de 20 mil pessoas que assistiam ao show. Mas não deu certo. Sueli José do Rosário foi outra que guardou silêncio desde aquela noite que mudou a vida dela e dos 2 filhos. A viúva do sargento contou ao Ministério Público que foi ameaçada. No dia que eu enterrei meu marido, no dia que não deram tempo nem para eu chorar a morte do meu marido. Quem ameaçou? Um tal de Luiz, chamava de Dr. Luiz. Olha, a senhora vai ser chamada para depor. A senhora veja bem o que a senhora vai falar. A senhora vai ser acompanhada. A senhora tem que lembrar que a senhora tem 2 filhos para criar. O Ministério Público Federal ainda está apurando a identidade do Dr. Luiz. As investigações do Ministério Público Federal também estão mapeando a atividade dos grupos que lutaram contra o fim da ditadura. Na lista de endereços revelados pelas testemunhas, este restaurante na zona portuária do Rio é peça importante nas investigações. Segundo o Ministério Público Federal, era aqui que generais e coronéis do Exército se reuniam para planejar os atentados. Depois, as ordens eram repassadas aos subalternos. Só nos primeiros meses de 1980, foram 46 explosões atribuídas aos militares. Boa parte dos atentados foi contra bancas de jornal que vendiam publicações consideradas subversivas. E uma bomba enviada à sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio, matou a secretária Lida Monteiro. São casos ainda sem solução. Pelo Ministério Público, o coronel Wilson, o ex-delegado Cláudio Guerra e os generais reformados Newton Cerqueira e Newton Cruz devem responder por tentativa de homicídio, associação criminosa, transporte de explosivos. Newton Cerqueira era comandante da PM do Rio e teria suspendido o policiamento no dia do show. Newton Cruz, que ainda foi denunciado por favorecimento, chefiava o Serviço Nacional de Informações. Segundo o Ministério Público, ele soube do atentado com antecedência e nada fez para impedir. Os outros denunciados são o Major Divani por fraude processual e o general reformado Edson Sarrocha, acusado de ter defendido um plano de atentado 1 ano antes, também no Rio Centro. Os procuradores alegam que o crime não prescreveu porque foi praticado contra o país. Além disso, não estariam cobertos pela lei de anistia, válida de 1961 a 1979. A Justiça Federal ainda está analisando o novo inquérito para decidir se aceita a denúncia. Foi durante o governo Figueiredo que no dia 22 de dezembro de 1981, Rondônia é elevado à categoria de Estado. O governo do novo Estado, o 23º da Federação Brasileira, instalou-se no dia 4 de janeiro de 1982. Um Estado considerado jovem e em pleno desenvolvimento. Embora Rondônia tenha uma história centenária, ligada às obras da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, oficialmente a data de aniversário do Estado é o dia 4 de janeiro, que relembra a sua instalação em 1982. O 23º Estado da Federação Brasileira, durante o processo de colonização do Estado, o fluxo migratório era muito grande. Famílias de diversas regiões do país vieram para o Estado atraídos pela esperança de dias melhores. Média de 3.000 famílias por ano em fins da década de 70 e 80. Em razão disso, o presidente Figueiredo nomeia o coronel Jorge Teixeira para o cargo de governador do território de Rondônia, mas com a missão de transformá-lo em estado. Os trâmites legais foram muito rápidos e em 4 de janeiro de 1982 já estava tudo concluído para a instalação do estado. Nascia assim uma nova fase para Rondônia.
Hoje o estado tem como principais fontes de economia a agricultura e a pecuária, sendo considerado o terceiro mais rico da região norte. Nos orgulhamos de tanta beleza, como sentinelas avançadas, somos destemidos pioneiros. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, que eu permaneço atento, arquibancada pra qualquer momento. A gestão do presidente Figueiredo ficou marcada pela grave crise econômica que assolou o mundo. Com as altas taxas de juros internacionais, ocorreu a disparada da inflação, que passou de 45% ao mês para 230% ao longo de 6 anos. E com a dívida externa crescente no Brasil, que pela primeira vez rompeu a marca dos 100 bilhões de dólares, o que levou o governo a recorrer ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, em 1982. Para tentar dar jeito na situação econômica brasileira, foi chamado novamente Delfim Neto para assumir o Ministério da Fazenda. O ministro lançou o terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento, mas não obteve êxito, já que a recessão que assolava o mundo impedia a obtenção de novos empréstimos. O presidente João Figueiredo continuou tentando combater a crise financeira. Implementou um programa de incentivo à agricultura com o slogan "Plante que o João garante", que foi capaz de modernizar o sistema agrícola do país e transformar o Brasil em um dos grandes exportadores de produtos agrícolas do mundo. No governo de Figueiredo também foram construídas quase 3 milhões de casas populares, recorde histórico até então, por meio de um programa de habitação. Com tais medidas, João Figueiredo conseguiu que o Brasil saísse da recessão em seu último ano de governo e gerasse um crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, superior a 7%. A elevação dos índices de exportação e a maior independência do mercado interno, especialmente em relação ao petróleo, fizeram com que a condição externa do Brasil atingisse um relativo equilíbrio. Foi ainda no governo de João Figueiredo que ocorreu uma das maiores movimentações populares da história do Brasil, as diretas já. Influenciado por um projeto de lei do deputado Dante de Oliveira, que determinava a eleição direta para presidente, o povo foi para as ruas em vários lugares do Brasil para exibir o seu apoio. Passeata e comício pelas diretas em São Paulo. Nossos repórteres falam de lá ao vivo. Tem milhares de pessoas aqui e ainda continua chegando gente de todos os cantos da cidade no Vale do Anhangabaú. O centro de São Paulo está tomado pela maior manifestação política de sua história. Os artistas já cantaram. Agora, os políticos falam para a multidão. No fim da tarde, outro fato político importante. O comício de São Paulo pelas eleições diretas já. A cidade parou para a passeata e o comício por eleições diretas. O balão amarelo das diretas assumiu seu posto no Vale do Anhangabaú logo de manhã. São Paulo ainda vivia um dia normal, mas a correria típica do centro hoje ganhou uma cor, o amarelo. De manhã ele cobriu o verde dos palanques e deu outra vida à passarela que liga os dois lados do vale. Apareceu nas camisetas, nos broches e principalmente nas faixas. Muita gente fez plantão para colocar o seu recado num bom lugar. Passou a noite aqui? Quase a noite toda. Quer dizer que tá duro arrumar um lugar aqui para pôr uma faixa, né? Tá um pouco difícil. Democracia é assim, né? Todo mundo quer dar o seu recado, então a gente precisa disputar o espaço.
As últimas marteladas no palanque foram acompanhadas pelo nervosismo dos organizadores, preocupados com o sucesso da manifestação. A preocupação era não só com os aspectos práticos de organização da passeata, mas também com o tempo. Hoje em São Paulo fez de tudo: sol, chuva e, em certos momentos, sol e chuva ao mesmo tempo, como agora. Mas o amarelo foi mais forte que a chuva e às 4 horas ele começou a tomar conta da cidade inteira. Ele aparecia nas roupas dos jovens, nas bandeiras das crianças, nas cabeças dos adultos e até nas camisetas dos velhos. O senhor veio de onde? De Presidente Prudente. De longe, hein? Longe, 600 quilômetros daqui lá. Amarelo também na roupa do cachorro, que foi à Praça da Sé, e nos cartazes que iam tomando todos os espaços. Eles pediam direta já em várias línguas. O que está escrito aí? Direta já. Em japonês? É, em japonesa. Poucas horas antes de sair a passeata, a Sé já era um verdadeiro carnaval, prometendo uma manifestação muito alegre, muito brasileira. A Praça da Sé já está cheia. Balões de gás ganham ar. Chegam os artistas. Mais amarelo na Sé. Acho que é o amarelo junto com o verde da esperança do coração de cada brasileiro. E diretas já. Os grupos vão chegando em pequenas passeatas. Os professores que estão em greve hoje esqueceram suas reivindicações salariais. Cantando, pediam para votar. E quando eram 5h30 em ponto, o locutor oficial do comício, Osmar Santos, deu início à passeata. E milhares de pessoas saíram com suas faixas e gritando palavras de ordem pela rua Benjamin Constant, começando a passeata de 1.200 metros até o Vale do Anhangabaú. E quem não estava na passeata participava jogando papel picado do alto dos prédios. À frente, o símbolo da caminhada pelas diretas, um boneco de 3 metros de altura com a imagem do senador Teotônio Vilela. A esta altura, já eram muitas passeatas que desembocavam de várias ruas no Vale do Anhangabaú. 15:06, a passeata oficial chega ao viaduto do Chá. Espremidos na frente do povo vão os políticos. O governador de São Paulo, Franco Montoro, o do Rio, Leonel Brizola, o de Minas, Tancredo Neves, o presidente nacional do PMDB, Ulisses Guimarães, e o presidente do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio da Silva Lula. O Vale do Anhangabaú é uma festa. A Orquestra Sinfônica de Campinas toca Beethoven e o painel luminoso do Vale acompanha com o show visual. Começo da noite. O Anhangabaú já está tomado pelos manifestantes, mas a caminhada ainda prossegue pelo Largo de São Francisco, Rua Líbero Badaró e Viaduto do Chá. Uma parte da passeata ainda está na Praça da Sé. E quando eram 6:20, no Vale do Anhangabaú, as pessoas se deram as mãos e todo mundo cantou o hino nacional. Um momento de grande emoção. E agora, ao vivo, nossos repórteres voltam a falar direto do Vale do Anhangabaú. E estes são os momentos que antecedem o final da grande manifestação de São Paulo pelas eleições diretas já. São Paulo, que fez a primeira grande manifestação em 25 de janeiro, faz agora a última antes da votação da emenda Dante de Oliveira. Está falando o presidente nacional do PMDB, Ulisses Guimarães. Terminou de falar exatamente agora. O presidente nacional do PMDB. Aí está o Osmar Santos, que é o animador oficial. Falaram os governadores Tancredo Neves, de Minas Gerais, Leonel Brizola, do Rio de Janeiro, Franco Montoro, de São Paulo. Presença de uma grande multidão no Vale do Anhangabaú. São
São Paulo repete hoje o sucesso da manifestação do Rio de Janeiro. Bete Carvalho, os governadores presentes, todos os presidentes nacionais dos partidos, os políticos aqui, vocês todos, mãos erguidas, vamos concentrar e vamos cantar para finalizar a maior concentração da história do país, da América Latina. Parabéns, São Paulo! Vamos todos cantar o hino nacional brasileiro. Eu chamo Taiguara aqui também. E neste momento começa a ser executado já pela segunda vez, nesta noite, o hino nacional brasileiro no Vale do Anhangabaú. As autoridades presentes aí no palanque, com os braços erguidos, preparam-se para cantar junto com o público o hino nacional. Entretanto, quando o projeto foi votado no Congresso, saiu derrotado. Brasil, início dos anos 80. O país estava sob comando dos militares há quase 20 anos e via chegar o fim do milagre econômico. A população se mostrava insatisfeita com o desemprego e com a inflação que corroía os salários. Nesse cenário, o então deputado federal pelo PMDB, Ulisses Guimarães, articulou uma proposta enviada ao Congresso pedindo eleições diretas para presidente. É nesse ponto da história que aparece a figura do deputado Dante de Oliveira, do PMDB do Mato Grosso. 10 anos mais tarde, o ex-deputado contou em entrevista à TV Cultura que os próprios partidos não tinham consciência do que viria a seguir. Quer dizer, sentia que ia ser uma campanha boa, mas não a campanha fantástica que foi. No dia 25 daquele mês, a emenda Dante de Oliveira finalmente foi à votação na Câmara dos Deputados. A emenda foi rejeitada. Afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice. O governo Figueiredo promoveu a primeira eleição civil brasileira desde 1964, que decretava o fim do regime militar. Figueiredo não apoiava nenhum candidato do seu partido, favorecendo assim a eleição do candidato oposicionista Tancredo Neves. Como Tancredo veio a falecer antes de assumir a presidência, o vice-presidente José Sarney assumiu o poder. Figueiredo não entregou a faixa presidencial a Sarney na cerimônia de posse no dia 15 de março de 1985. Hoje ficou muito emocionado, não ficou? Fiquei porque eu cheguei ao fim, né? Cheguei ao fim e fiz aquilo que eu dizia. Eu ia de passar. Só fiquei meio frustrado porque não me deixaram passar a faixa para o meu sucessor. Não deixaram só passar? Não deixaram passar. Quem não deixou? O Congresso decidiu que não haveria passagem de faixa. E o senhor queria passar? Eu queria passar. Inclusive o senhor saiu rápido, né? Quer dizer, foi direto para o avião? Assim que o Congresso me comunicou isso, eu esperei que o novo presidente empossado fizesse o juramento. Estava empossado, eu saí, fui-me embora. Ontem, quando o senhor soube que o presidente Tancredo Neves tinha tido esse problema, né? O que o senhor sentiu, assim? O senhor achou que, de repente, a nova república poderia estar ameaçada? O que o senhor pensou na hora que o senhor recebeu a notícia? Porque foi um impacto, né, para toda a nação. Eu lamentei apenas que ele tivesse ficado doente e procurei saber
me interessar para ver se a coisa era grave ou não, mas em seguida me disseram que não era tão grave. Eu achei que não tinha nada demais, apenas senti a frustração de não passar ele. Eu ficaria muito honrado de passar a faixa para ele. O que eu diria assim para o povo brasileiro, como o João, hoje? Eu estou satisfeito, lamento não ter podido fazer mais do que eu fiz, mas estou com a consciência tranquila, fiz o que eu tinha que fazer, não me arrependo do que eu fiz e acho que cumpri o que eu prometi. Não fiz mais porque eu não tive recurso. João Batista de Oliveira Figueiredo foi o presidente do ciclo do regime militar com maior tempo de mandato. Governou por 6 anos. O ex-presidente faleceu no Rio de Janeiro no dia 22 de dezembro de 1999 com insuficiências renal e cardíaca. Encontra-se sepultado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora.